Toda esta política coincidió también en el tiempo con un problema semejante o paralelo que la Unión Europea también empezó a delimitar. Surgieron los problemas urbanos, la política de intervención europea, aunque no iba tan dirigida a los aspectos físicos, iba más dirigida a los aspectos en principio económicos, ¿no?, y sociales, también pensando en las políticas de cohesión. Por tanto, nos encontramos con una experiencia de 30, 40 años al menos, pero que nos lleva a que aún ahora el proceso de la ciudad sigue generando partes de su ciudad abandonadas, obsoletas, incluso que nunca conseguimos incorporación en su conjunto. El problema sigue estando ahí. Tenemos experiencias que han reflexionado sobre ello, intervenciones, proyectos, programas. Es curioso ver cómo, sin la existencia de programas o proyectos estrictamente que en sí mismos lo busquen, los propios ayuntamientos, las propias administraciones municipales, desde el planeamiento urbano y también desde una labor decidida de los técnicos de estos municipios, han estado constantemente reconstruyendo, interviniendo en estos barrios. Es interesante en el caso español ver cómo muchas veces las acciones de regeneración y de rehabilitación urbana han sido previas a la aparición de luego cuerpos legislativos que las han dado un mayor acomodo, ¿no? La propia delimitación de las áreas de rehabilitación integral, pues ya desde hace tiempo, por los propios ayuntamientos en sus labores, la propia dimensión multifuncional del problema de la rehabilitación había sido ya determinada o definida por la propia acción de los ayuntamientos, que habían incorporado, más allá de la rehabilitación de los edificios, la incorporación de los servicios sociales, la incorporación de los aspectos económicos y, por supuesto, medidas que intentaban restañar o reducir las diferencias en la ciudad, mejorando su transporte, mejorando sus equipamientos. ¿Por qué estas jornadas? Porque realmente, tanto, vuelvo a insistir, en el contexto sobre todo español, la producción masiva de alojamientos en los últimos 20 años ha dejado tras de sí un corolario de espacios urbanos que han perdido parte de su funcionalidad, parte de energía, parte de su valor y, por tanto, vuelven a ser vulnerables, ¿no? O nunca dejaron de ser vulnerables. Disponemos de herramientas, disponemos de experiencia y en ese contexto, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, presentamos un proyecto de investigación al Programa Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, que nos permitirá en los próximos 3 años desarrollar una investigación en ese aspecto. Para ello hemos querido invitar a una serie de amigos con los que vamos a conocer sus experiencias, su marco, de manera que eso alimente la metodología de trabajo de los próximos 3 años. He de decir que estas jornadas también tienen interés añadido. Estas jornadas han contado con una parca ayuda de solo 3.000 euros, propias de una ayuda complementaria del programa de investigación, desarrollo e innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, actual Ministerio de Ciencia e Innovación. Pero es curioso que con ese macro presupuesto hayan acudido a nuestra llamada de forma aunque desinteresada y solo por reflexionar sobre el problema, el conjunto de personas que vienen aquí a vernos, estos días que no van a colaborar con nosotros. Eso demuestra que no solo hace falta recursos para modificar o para transformar o para crear conocimiento, sino que lo que hace falta y existe es gente dispuesta a discutir, a intervenir o a actuar sobre ellos. En ese sentido veréis que las jornadas de hoy, las jornadas de estos días, tienen un formato idéntico por las mañanas. Hay 3 conferencias, marco, que intentan dar visiones diferenciadas desde 3 países. En el caso de hoy, Portugal, a cargo de Teresa. En el caso de mañana, Fatia nos presentará el caso de Lyon. Y en el caso del miércoles, el profesor Fernando Roig nos hablará del caso español. A continuación, hay una presentación de casos
entre comillas, exitosos, o casos en los que el éxito es que esos barrios han conseguido salir de la anomia, han conseguido salir del estigma de la vulnerabilidad, y son barrios en los que sus pobladores, los técnicos que con ellos colaboran en las administraciones públicas, les han conseguido poner en el mapa, no por sus problemas, sino por su capacidad de transformación, por su capacidad de mejorar, ¿no? Son políticas distintas. Los casos que vienen son casos todos ellos que tienen alguna significación lo suficientemente importante como para que sea muy interesante tenerlos presentes aquí. A continuación hay una pequeña mesa redonda de 1 hora donde en cada día trataremos un tema, lo tenéis en el contexto, en el tríptico: integración urbana, cohesión social y responsabilidad ambiental. Y luego las tardes de hoy y de mañana, la de hoy estará dedicada a la presentación y, en su caso, debate de las líneas de investigación que distintos grupos de investigación dedicados a un tema semejante, aunque con visiones complementarias, están dedicados a la intervención urbana. 4 de los grupos de investigación de la Universidad Politécnica y otros 4 grupos de investigación son amigos, invitados de San Sebastián, Sevilla, Málaga, Barcelona y Oviedo, más la presencia también del GBC España, que nos presentará una metodología que están elaborando para la evaluación de la sostenibilidad de las operaciones de rehabilitación. Mañana hay una jornada más corta por la tarde en la que vamos a dar la palabra a movimientos sociales que esperamos que enriquezcan nuestro conocimiento y sobre todo nos den ideas para nuevas formas de actuación. Vendrá de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos en Madrid a hablar sobre la propuesta de huertos urbanos, de la plataforma Provivienda de Vallecas, del grupo Todo por la Praxis. También estará con nosotros la asociación A Pie, y creo que me he olvidado de alguien. No, los Vallecas lo hemos dicho. Bueno, y los grupos y el movimiento de centros sociales ocupados, ¿no? Un poco para darnos una visión alternativa o complementaria de aquellas demandas emergentes que ni la Administración ni probablemente nosotros hemos sabido dar cabida y que surgen desde el tercer sector como una fuente importante de innovación o señalar los nuevos problemas. Bueno, sin más, y viendo que yo creo que la huelga de transporte, pues ya los efectos de la huelga del transporte sobre la sala son menores, no quiero ocupar más tiempo y quiero dar la palabra a nuestra primera conferenciante, Teresa María Vieira de Samarqués, que es geógrafa, profesora de la Universidad de Oporto y miembro del grupo CJ. Y ella va a ser la primera, la que nos va a honrar, siendo la primera que presenta su trabajo con nosotros, y le toca comenzar, que no es en este marco, pues yo creo que va a ser muy interesante su presentación. Así que sin más, os dejo con ella y muchas gracias. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e pedir desculpa por não falar castelhano e ir falar portunhol, uma mistura entre português e espanhol. E se eu falar depressa ou não me estiveres entendendo, pedia para me fazer um sinal, porque normalmente tenho tendência a falar muito depressa, mas penso que não. Quando estava pensando na forma de abordar este tema, estava muito confusa se devia fazer uma abordagem mais conceptual ou uma abordagem mais empírica. E apostei em fazer uma abordagem mais conceptual, dando alguns exemplos.
porque eu penso que temos de refletir muitas coisas neste momento de grande complexidade e de grande incerteza. Penso que muitas das coisas que fizemos no passado temos de mudá-las radicalmente e temos de conseguir construir algo muito diferente, porque o mundo mudou muito e os nossos países, Portugal e Espanha, muito especialmente. E, portanto, há aqui um desafio global que nós temos, que eu penso que ainda não temos muitas soluções. A primeira dificuldade que eu tive era saber qual era o termo mais apropriado para falar de reinventar. Se em Espanha vocês utilizam ordenamento de território ou planeamento territorial. E quando me perguntaram o título, eu disse ordenamento territorial, mas depois resolvi colocar planeamento territorial, porque não sei se aqui em Espanha se usa da mesma forma. Em Portugal, nós usamos ordenamento e planeamento no mesmo sentido. Mas penso que não importa aqui. E a minha apresentação, eu tenho de ir olhando para o que estou falando, a minha apresentação vai refletir o que tem sido a regeneração em Portugal. Desde dos projetos de Portugal, do Porto Capital da Cultura, em 2001, vários projetos de urbana e reabilitação urbana e, mais recentemente, a iniciativas Bairros Críticos. Eu penso que a iniciativa Bairros Críticos e a política de cidades, não neste último governo, que estava um pouco abandonada, mas no último governo, portanto há 3 anos, era uma iniciativa claramente inovadora. E eu fiz parte de um projeto de experimentação e vou tentar, durante a minha apresentação, ir exemplificando algumas coisas que fizemos neste projeto de iniciativas Bairros Críticos. Eu penso que atualmente temos de ter consciência que estamos num momento de grande incerteza e de grande complexidade. E vários desafios nos colocam. E que nós temos de trabalhar simultaneamente em 2 dimensões. Temos de estar muito atentos às grandes tendências que atravessam todos os territórios. Hoje em dia temos uma crise económica e financeira brutal. Simultaneamente temos de refletir às alterações climáticas e às crises energéticas que estão relacionadas. Mas temos também um aumento das disparidades sociais brutal. E, portanto, eu penso que nunca estivemos numa situação tão complexa, com tantos problemas, e problemas que ultrapassam a escala local, que têm uma dimensão fortíssima e que nós temos de ter ferramentas, temos de ter conhecimentos muito mais abrangentes do que tínhamos no passado. A situação nos últimos 5 anos mudou brutalmente. E, portanto, penso, e a iniciativa Bairros Críticos ia nesse sentido, que é preciso várias áreas de conhecimento para conseguirmos encontrar soluções. E, portanto, há outro problema que também temos, além de todas as crises económicas, financeiras e ambientais, temos uma crise política. Neste momento, em Portugal e em Espanha, estamos atravessando uma falta de confiança nas instituições públicas. E a política pública, podemos dizer, também está em crise. E, portanto, nos nossos projetos de regeneração urbana, temos de ter presente a necessidade de refletir, nomeadamente, o serviço público. O que é que vai ser o serviço público neste processo de mudança?
Portanto, temos um contexto de crise, temos de refletir o papel do Estado e temos de refletir as políticas públicas. Tudo em conjunto na construção de diferentes projetos. Qual é a minha pergunta de partida? A minha pergunta de partida é: como é que a regeneração urbana pode melhorar a qualidade das decisões no domínio da política pública? Esta é a nossa questão. Em qualquer projeto de regeneração urbana, nós queremos melhores decisões e queremos uma política pública que melhora a qualidade de vida e o desenvolvimento das populações. Mas os complexos são, os territórios estão sujeitos a uma grande complexidade e a uma grande contingência, temos muitos valores e muitos interesses em jogo e temos também uma desconfiança dos cidadãos nas suas instituições. A forma como eu vou organizar a minha resposta organiza-se em 2 pontos, ainda que vou desenvolver um pouco mais o primeiro que o segundo. Portanto, a regeneração urbana parte de uma reflexão do que é hoje em dia o planeamento. E simultaneamente, a segunda parte é qual é, segundo o meu ponto de vista, o papel dos serviços públicos. O papel de nós, quando vocês estão fazendo um projeto de investigação, é um serviço público. Qual é o papel do serviço público nos próximos anos? Primeiro, muito rapidamente, no passado, os projetos de planeamento territorial urbano eram dominantemente reabilitação física do património. No passado, nós fazíamos grandes diagnósticos com muita informação, muitos dados, muita cartografia. Fazíamos uma caracterização e um diagnóstico e, no fim, tínhamos um plano de reabilitação. Tratava-se de um processo de planeamento linear, por fases, muito preocupados com a parte analítica e sobretudo, um produto que era simplesmente um plano relativamente fechado. A administração pública tinha grandes responsabilidades no planeamento. Depois passamos por uma fase um pouco mais enriquecida, em que a nossa informação estava organizada em sistemas de informação, em bases de dados. Passamos a dispor de sistemas de informação geográfica, de softwares complexos para analisar a informação e começamos a escutar as instituições. Fazíamos entrevistas com vários atores no terreno para fazer um projeto, um plano físico dominantemente, um pouco mais enriquecido, um pouco mais discutido. Mas não deixava de ser um plano linear e segundo um processo muito racionalista e muito neopositivista de construir o futuro dos territórios. Hoje em dia, o nosso desafio passa por 2 conceitos fundamentais no planeamento. Um é a articulação e o outro é a cooperação. O que é a articulação? A articulação significa que nós temos de colocar, em primeiro lugar, todas as questões que os diferentes contextos sociais têm presentes. Todas as aspirações e preferências que todos os interessados têm consistência. Desde os mais pobres aos mais ricos, desde o setor privado ao setor público. Temos de ter vários tipos de conhecimento. Vamos falar um pouco depois sobre o que é isso do conhecimento. Para isso, significa que nós, com isso, podemos ter uma qualidade do processo com mais conhecimento e, logicamente, decisões melhores. Quanto mais conhecimento tivermos sobre os processos, sejam eles globais, que atravessam todo o mundo, como os problemas locais,
mais capazes estamos de responder e, portanto, há uma qualidade da decisão. Por outro lado, temos de fazer coordenação, promover o debate, chegar a compromissos, determinar consensos, implementar ações construídas com as diferentes partes. Isso significa que nós vamos construir planos, projetos com legitimidade democrática, que é hoje O que significa isto? Significa que hoje o planeamento é um somatório constante entre articulação e cooperação. Articular conhecimentos para decidir, para cooperar na construção de boas soluções. Regeneração é a articulação urbana, mas a cooperação no contexto urbano. O que é que mudou? Mudou que agora nós estamos preocupados com o plano. Estamos preocupados com os processos de governança territorial. Os processos de governança territorial desencadeiam inovação institucional e desenvolvem uma cidadania mais ativa. E, portanto, os planos são processos de decisão e são processos interativos. Deixamos de fazer um planeamento neopositivista moderno e passamos a fazer um planeamento neomoderno, um planeamento colaborativo em que todos colaboram, interagem na construção das decisões. O que significa isto? Significa que nós temos de trazer para os nossos projetos 3 tipos de instituições e 3 tipos de conhecimentos. Em primeiro lugar, a administração pública. A administração pública e todas as competências técnicas que estão nos políticos ou que estão nos diferentes serviços. Conhecimento técnico e político que está sempre em evolução. Por outro lado, temos de trazer o conhecimento técnico e científico. O conhecimento técnico e científico está nos planeadores e está designadamente nas universidades. E, por fim, temos de trazer outro tipo de conhecimento, o conhecimento da sociedade civil. Portanto, não chega o conhecimento, a racionalidade do conhecimento técnico-científico ou a racionalidade do conhecimento político. Precisamos de trazer para a construção dos projetos um conhecimento mais abrangente, um conhecimento que traz à sociedade civil, às instituições privadas e às instituições públicas. Nesta abrangência do conhecimento, nós podemos falar também o que nós, sociólogos, falamos na trialética do espaço de Soja ou na trialética do espaço do Lefebvre. Temos de um pouco ressuscitar um pouco estas trialéticas. Por quê? Porque quando estamos construindo um projeto de regeneração urbana, em primeiro lugar temos o espaço vivido. O espaço vivido é sobretudo o espaço físico, o espaço construído, as praças, as ruas, os edifícios, tudo que faz parte da natureza física da cidade. Mas, para o outro lado, cada um de nós, cada cidadão, tem um espaço percebido individualmente. E o espaço percebido individualmente e construído individualmente é muito diferente de cada um de nós. É muito diferente entre as estruturas sociais e é muito diferente mesmo entre cada um dos indivíduos. Quando nós construímos o projeto, temos de ter em conta que cada indivíduo trata e usa o território
de intervenção da regeneração urbana de maneira diferente. Por outro lado, o espaço também é concebido socialmente. E o espaço, ao ser concebido socialmente, precisamos nestes projetos de refletir o espaço da identidade social, mas também precisamos de construir novas visões, novas identidades e novas histórias, de grandes histórias para aqueles territórios. Temos de construir projetos com visão, com uma política de futuro. Portanto, eu estou numa escola de arquitetura, mas eu trago boas e más notícias. Más notícias porque há 20 e 30 anos o planeamento era dos arquitetos e dos engenheiros. E já passou. Já passou. O planeamento hoje não é dos arquitetos e dos engenheiros, em termos de conhecimento técnico-científico. Hoje, a complexidade dos problemas leva-nos a precisar dos economistas, dos advogados, dos sociólogos, dos geógrafos, de uma gama muito grande de conhecimento técnico-científico. Portanto, quando eu estou a falar que necessitamos de abranger vários tipos de conhecimento, não é só o conhecimento da sociedade civil, é também o conhecimento técnico-científico. Hoje, o planeador tem de ter competências intrínsecas à sua especialização. Um arquiteto tem de ser um bom arquiteto, um engenheiro um bom engenheiro, um geógrafo um bom geógrafo, mas tem de ter outras competências. Não basta ter as competências específicas da sua área disciplinar. Há um conjunto de competências genéricas que todos nós temos de desenvolver. Porque se não conseguirmos desenvolver, não conseguimos trabalhar com os novos desafios do planeamento atual. Portanto, qual é o desafio do planeamento atual? É conciliar conhecimento técnico-científico alargado em várias áreas do conhecimento, competências técnicas, com a participação, que tem competências genéricas e sobretudo, trabalha no campo dos desejos, não das soluções corretas que nós técnicos estamos constantemente procurando, mas na construção das soluções que as populações desejam para resolver os seus problemas, para concretizar o futuro, para concretizar os seus desejos de vida. Portanto, no fim de contas, os planeadores hoje em dia são, sobretudo, desencadeadores de processos de aprendizagem coletiva. Nas minhas aulas eu costumo dizer que está acontecendo algo semelhante no planeamento como aconteceu na escola. Ainda que nós estamos com dificuldades em o concretizar. No passado nós fazíamos ensino, agora dizemos que estamos fazendo aprendizagem. No passado nós fazíamos aulas expositivas, agora pomos os alunos a aprender e a trabalhar. No planeamento é exatamente a mesma coisa. No passado, nós, arquitetos, geógrafos, fazíamos planos. Hoje já não fazemos planos. Hoje nós desencadeamos processos de aprendizagem coletiva. Nós desencadeamos processos de reforço da cultura territorial, reforço da procura de melhores soluções que resolvam os problemas que cada território e que cada sociedade local os tem. Não temos soluções perfeitas. Eu penso que do vosso desafio que vocês têm nestes 3 dias, o que era interessante era mesmo um quadro metodológico, como é que se consegue fazer bons planos, porque todos os planos são diferentes e serão muito diferentes se nós envolvermos as populações.
Portanto, a coordenação significa criar visões compartilhadas para um futuro comum. Criar dinâmicas com significado social a essas visões. Criar convergências. Criar novas coligações de interesses. Criar compromissos. Porque sem compromissos não conseguimos fazer projetos de regeneração. Identificar soluções, tomar decisões e implementar as decisões tomadas. Aqui uma lógica de responsabilidade, em que os diferentes atores são implicados no processo para a construção de soluções. Portanto, nós planeadores deixamos de, além de sermos arquitetos, ou geógrafos, ou sociólogos, nós passamos a ser várias outras coisas que nos exigem competências completamente diferentes. Por um lado, somos facilitadores. Facilitadores ao promovermos o diálogo. Temos de facilitar os processos de diálogo entre os diferentes grupos. Por outro lado, somos moderadores dos debates. Nestes processos, os conflitos vão ser vários. E nós temos de conseguir moderar esses debates, esses grandes debates e esses grandes conflitos. E, por fim, temos de ser mediadores. Mediadores na construção de novas soluções, na construção de novas ações. E temos de mediar esses processos. Antes de passar à segunda parte, queria um pouco falar sobre a experiência Bairros Críticos em Portugal. Eu digo experiência porque foi mesmo uma experiência, porque não houve mais experiências. Foram 3 projetos pilotos que, na altura, o governo resolveu implementar para refletir uma metodologia. E eu estive a coordenar um dos grupos. Os 3 grupos, nós tínhamos cerca de 20 e tal instituições que trabalhavam conosco. E, portanto, durante um período, nós fomos contratados para trabalhar com as 20 e tal instituições. E teríamos de construir um projeto com elas. Em primeiro lugar, tivemos um problema. Porque aquilo que eu estou falando, o planeamento demora tempo. Os processos de aprendizagem são difíceis, são complicados. E, portanto, não se fazem em pouco tempo. E, portanto, deste projeto, posso concluir que nos deram pouco tempo. Deram-nos 5 meses para construir um projeto. Os projetos de planeamento de aprendizagem coletiva exigem 2, 3 anos. Porque senão é muito complicado nós conseguirmos ter boas soluções. Por quê? Porque é necessário criar confiança. Trabalhar políticos, técnicos e sociedade civil exige que tenhamos confiança uns nos outros. E para termos confiança, temos de conhecer. Porque cada um de nós está habituado a trabalhar no seu campo, no seu setor, e, portanto, é muito complicado trabalharmos juntos. Neste projeto tínhamos 20 e tal instituições e tínhamos a Administração Central, com o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, vários ministérios, e tínhamos, simultaneamente, também as instituições locais, a escola, a associação local, e, portanto, temos a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia. Simultaneamente, tínhamos a Universidade. A Universidade tinha geógrafos, arquitetos, economistas, sociólogos. E um especialista em comunicação. A coordenar, porque depois havia um conjunto de técnicos mais jovens que estavam responsáveis por parte do trabalho de terreno. O trabalho, as primeiras fases, eu penso que os primeiros 2 meses foi a nos conhecer.
Porque cada uma da instituição veio para o processo dizendo o que costumava fazer e o que naturalmente queria fazer. Não percebia que estava ali não simplesmente para dizer o que tinha feito e dar o mínimo de informação, não percebia que tinha de trabalhar. Só mais tarde é que começou a perceber que o projeto ia ser construído por 20 e tal e não por os técnicos do próprio projeto. E, portanto, demora tempo a conhecer-nos, demora tempo a confiarmos uns nos outros, percebemos o que cada um vale e o que cada um pode dar para o projeto e termos confiança uns nos outros. Houve um episódio muito interessante a meio do projeto, porque eu tinha muitos conflitos, porque, por um lado, o representante da Administração Central da Educação achava que só devia vir a algumas reuniões e que a escola, quando ele viesse, não devia vir. Além disso, entrava em conflitos brutais com a associação local que distribuía seringas. Era um projeto num bairro crítico em problemas sociais, com problemas de toxicodependência. E, portanto, havia muitos conflitos entre as instituições da administração e as instituições locais. Mas também havia muitos conflitos entre alguns dos meus colegas universitários e outros técnicos de diferentes instituições. Porque no meio destas 20 e tal instituições, algumas das instituições consideravam que elas é que tinham o conhecimento. Uns o conhecimento universitário, técnico e científico. Os outros tinham o conhecimento local e a proximidade ao problema. Eles é que conheciam o problema. E, a meio do processo, eu estava sem saber o que é que fazer. Porque todas as reuniões, em vez de construirmos o debate e a disputa, era brutal. Então, nós resolvemos fazer um exercício de mediação, que foi construir 3 frases que muito simples, muito perto da realidade concreta que todos concordávamos. Imaginem que eu escrevi uma frase, mas mudo-lhe uma palavra e estrago a frase. Ponho uma frase no quadro, foi isso que fizemos, mas uma das palavras mudo-a. E eu tinha um consenso 100% e de um momento para o outro tenho grandes conflitos porque aquela palavra não estamos de acordo. Então eu ponho esta segunda palavra no quadro e crio grupos de debate entre as instituições. Cada grupo tinha de chegar à conclusão se concordava plenamente na palavra, na frase, se não concordava nada com a frase, ou se concordava, mas, ou se não concordava, mas. Cada grupo tinha de optar por estas 4 opções. No final concluímos que ou todos concordávamos ou todos não concordávamos, só faltava o mas. Portanto, no final da reunião fizemos um plenário e para mim foi das coisas mais interessantes do processo, porque a professora primária nos disse que estava muito perto do problema, muitas vezes, para conseguir encontrar a solução correta para o problema. E, simultaneamente, o professor universitário e o diretor da Administração Central considerou que, por vezes, estava muito longe do problema e tinha tanto conhecimento técnico-científico, mas não tinha conhecimento genérico suficiente para chegar à solução certa. A partir daquela reunião, o grupo acabou com os conflitos, criou uma confiança brutal uns nos outros e aumentou o respeito entre cada um. A partir daí, estavam criadas as condições para começarmos finalmente a fazer o projeto. Isto demorou 3 meses, podia demorar menos, mas podia demorar mais. Portanto, eu só dei este exemplo para explicar que é uma mudança muito grande da forma de atuarmos. A Administração Central vinha para reuniões com ar altivo.
só começou a ser mais flexível quando começou a perceber que tudo era gravado e tudo era discutido depois com os secretários de Estado. É que o processo tinha de ser colaborativo, tinha de ser da aprendizagem coletiva, porque senão não iríamos construir o projeto. E, portanto, foi muito, muito demorado. Foi um processo, eu penso que fechamos o projeto em 5 meses, mas na parte final foi um projeto mais técnico e científico do que um projeto de aprendizagem coletiva. Porque quando nós estamos nestes projetos, nós temos de ensinar uns aos outros. A presidente da Junta, por exemplo, queria fazer inquéritos. E se queria fazer inquéritos, eu tenho de ensiná-lo a fazer inquéritos. Eu tenho de ensiná-lo a fazer guias de inquéritos. Eu tenho de ensiná-lo a trabalhar os inquéritos. Eu tenho de ensiná-lo a fazer tratamento estatístico. Os processos de aprendizagem significam processos de conhecimento, de interação, de articulação e de reforço do conhecimento conjunto. E isso é como tirar um curso universitário. Demora tempo, a aprendizagem demora tempo e é dura. É dura. Há momentos de lazer e de grande prazer, mas há momentos de muito trabalho. Vou passar para a segunda parte da minha visão. Eu penso que, muito sinteticamente, nós temos de refletir o papel dos serviços públicos. Há cerca de 5 anos, nós considerávamos que o Estado, a administração pública, não era importante. Os processos eram dominantemente globais e locais. Hoje em dia, os problemas são muito grandes, os problemas são muito complexos e o que é problema hoje, amanhã pode não ser. E, portanto, eu penso que nós, e eu sou funcionária pública, em Portugal os funcionários públicos estão sendo muito maltratados, mas eu penso que eles estão fazendo muito mal, porque atualmente o desenvolvimento exige da administração pública uma nova postura, porque os funcionários públicos estão ao serviço do público. Isso significa que estão ao serviço do coletivo. E, portanto, era um pouco sobre isso que eu gostava de falar, porque vai haver, nos próximos anos, uma emergência do serviço público, porque nós precisamos de confiar nas nossas instituições. Nós estamos com grandes problemas e, para resolver os problemas, precisamos todos de confiar uns nos outros. E aí as instituições públicas têm de assumir as suas responsabilidades. E designadamente os funcionários públicos. Porque os políticos vão e vêm, mas os funcionários ficam. E os funcionários públicos, ao terem assumido uma função coletiva, têm de ser servidores dessa função coletiva, independentemente de cada partido que vai passando. Há 3 temas que eu acho importante refletir neste contexto e que penso que é importante na própria concepção dos projetos de regeneração urbana, porque temos de trabalhá-los, porque se não trabalharmos estes conceitos nos projetos, no final o projeto dificilmente vai ser concretizado, porque não criamos as competências necessárias localmente. E, portanto, os projetos de regeneração urbana têm de passar por reforço de competências. Reforço de competências que eu lhe chamo, porque em parte sou geógrafa, competências de cultura territorial. Em Portugal, e penso que em Espanha também, houve nos últimos anos um grande reforço da cultura ambiental, mas da cultura territorial pouca gente sabe o que é. O que é planear, o que é ordenar o território. Tivemos vivendo um período muito neoliberal
E, portanto, em que os interesses foram, sobretudo, os interesses privados. E agora temos de construir uma nova cultura. Uma cultura territorial, mas é uma cultura territorial que não pode ser simplesmente para os arquitetos e os engenheiros e os geógrafos, técnico-científica. Tem de ser uma cultura territorial que esteja presente em todos os cidadãos. Porque senão o território não é bem tratado. Para ser bem tratado, eu tenho de ter conhecimentos suficientes sobre o território. Eu costumo dizer que em Portugal, sobre ambiente, quando nos fazem um inquérito, nós já sabemos como responder. Nós não temos uma cultura ambiental muito forte, mas sabemos, estudamos na escola o que é bom para o ambiente. Portanto, se nos perguntam se separamos os lixos, se tratamos bem os espaços públicos, sabemos como responder ao inquérito. Mas, na prática, tratamos muito mal ainda o ambiente. No território estamos pior. Na cultura territorial estamos muito pior. Porque na cultura territorial não sabemos o que responder. Não sabemos o que é bom e o que é mau. E, portanto, não fazemos, nem pensamos bem, nem fazemos bem. Porque não sabemos o que é fazer, o que é ordenar, tratar bem o território. Portanto, temos de discutir cidadania. O que é isso do interesse público hoje em dia? O que é o serviço ao cidadão? E, afinal, para que servem as políticas públicas? Ora, vamos tentar refletir o que é que era e o que é que passou a ser ou deve passar a ser. No passado, a cidadania era, sobretudo, igualdade de direitos. Todos deviam ser tratados como igual. Hoje em dia, não. Hoje, os cidadãos são membros de comunidades sociais e têm direitos e responsabilidades. É muito diferente. Não é só ter direitos. Também cada cidadão tem responsabilidades. Qual é o papel do governo? No passado, era a representação dos interesses dos cidadãos. Era o Estado que competia, seja a administração central ou local, competia a representar os interesses dos cidadãos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cabe ao governo promover a cidadania, o debate público, a integração pública. Portanto, a administração, os governos, têm de promover o diálogo, têm de promover o debate, têm de promover a construção de novas soluções. A administração pública. O que era no passado o interesse público? No passado o interesse público aparentemente era mais fácil. Em Portugal nós tínhamos instituições públicas. Hoje em dia complicou-se, porque nós temos instituições privadas com interesse público. Temos instituições parapúblicas. Temos instituições públicas que parecem que estão defendendo interesses privados. Portanto, não há divisão entre instituições públicas e instituições privadas. Não há uma verdadeira separação. Portanto, no passado, o interesse público era uma agregação de interesses individuais. Num período neoliberal, dominavam os interesses privados. O projeto era muito de competitividade territorial. Os projetos estratégicos de reabilitação urbana a palavra dominante era a competitividade territorial. Hoje em dia, o interesse público é um interesse comum, mas compartido, que é partilhado pelos diferentes cidadãos, construído pelos diferentes cidadãos. Portanto, é algo que eu vou construir, é algo que eu crio a partir de consensos construídos localmente. Não é algo que eu sei à partida.
Não há, hoje em dia não são os políticos, nem a academia, nem o conhecimento científico técnico, o conhecimento correto científico técnico que sabe o que é interesse público. O interesse público é algo construído com as diferentes áreas do conhecimento. O conhecimento político, o conhecimento técnico-científico e o conhecimento das diferentes instituições da sociedade civil. Qual é o papel do governo face a isso? O papel do governo, no passado, era exprimir a vontade pública. Ele sabia o que era a vontade pública. Hoje, o papel do governo local ou nacional não sabe o que é a vontade pública. Portanto, ele deve articular e concretizar o interesse público, articular a construção para executar os interesses públicos. Serviço ao cidadão. Aqui que nos cabe, nós, servidores de instituições públicas, e o que é isto de serviço ao cidadão. Primeiro, concepção e implementação de políticas. No passado nós tínhamos a Direção de Educação fazendo umas coisas, a Direção de Emprego fazendo outras, o Ministério da Justiça fazendo outras. A implementação das políticas era setorial, era segregada por segmentos. Hoje em dia, não podemos fazer mais isso. Temos de fazer integração entre as políticas. Portanto, a administração central tem de integrar-se entre os diferentes ministérios e a administração local também, e as pessoas. Neste projeto dos bairros críticos, uma das grandes dificuldades era a articulação entre a administração central, que tinha muita dificuldade em se integrar. Os projetos eram urbanos, locais, mas as administrações não criavam diálogo entre elas. Portanto, estamos a falar de integração a diferentes níveis. A arbitrariedade. No passado, nós fazíamos regulamentos. Nós tínhamos em Portugal, os plenos diretores municipais, que eram a principal figura, só fazíamos regulamentação. Hoje em dia é diferente. As instituições públicas têm de prestar contas. Quando nós fazemos um projeto de regeneração urbana, quando chegamos ao fim, temos de prestar contas. O que é que conseguimos? O que é que mudou? Não é uma questão de resultados de despesa pública. Queremos avaliar os impactos, não só os resultados, mas os impactos. O que é que verdadeiramente mudou, o que afinal regenerou. E, portanto, estava ali, o critério de êxito não são os resultados, mas o critério de êxito são os impactos. O que é que o projeto de regeneração implicou com mais ambição, qual foi, se atingiu as suas ambições. Por fim, afinal, o que é que mudou na administração pública? Na administração pública, como eu vos disse, deixou de ser setorial para promover a interação. A política pública deixou de ser o resultado da decisão pública, mas é o resultado de múltiplas interações dos diferentes atores em presença. Os cidadãos, agora, têm de, nos projetos do passado, só tinham de dizer se concordavam ou não concordavam. Hoje em dia, não. O cidadão envolve-se nos projetos. E o governo, no passado, estava sobretudo preocupado na legislação. Hoje em dia, tem de estar preocupado, sobretudo, na decisão política de qualidade. Então, para finalizar, como é que vamos responder à pergunta inicial do meu projeto? Como é que eu vou construir um projeto de regeneração urbana que promova uma qualidade na decisão pública? A minha resposta é muito simples, mas é muito complexa de executar. Temos de promover maior inteligência, que eu lhe chamo geográfica, porque tem a ver com os territórios locais.
temos de promover processos de aprendizagem local e temos de desenvolver, desencadear processos de maior envolvimento das populações. E a reflexão tem de ser analítica, e com isto quero dizer que temos de ter mais conhecimentos, temos de ter mais informação, temos de divulgar mais informação. Mas, além disso, temos de ter informação prospectiva. Não para dizer que o futuro vai ser A, ou B, ou C, mas para refletirmos diferentes cenários. Para refletirmos diferentes cenários alternativos do futuro. E se nós tivermos diferentes cenários alternativos do futuro, nós podemos optar entre eles. Podemos optar entre diferentes caminhos a ser desencadeados em função da visão de futuro que queremos construir. Portanto, temos de reforçar a articulação dos conhecimentos e reforçar a coordenação dos atores que estão na prática dos projetos urbanos. Era esta a mensagem que eu vos tinha para dar. Bueno, pues no sé si en 5 minutos alguien tiene alguna pregunta que realizar a nuestra amiga, o si no preferís preguntárselo en otro contexto más informal. En cualquier caso va a estar aquí estos días con nosotros y bueno, pues la agradecemos y la podéis contar con ella en algún momento y ya nos iremos un poco presentando nosotros. Ahora lo que sería nuestros amigos de Sevilla. Sí. Me parece algo que se hubiera el alcalde de Sevilla completamente a descacharlo en Sí.